Aleluia! Estamos de volta com mais um episódio do Comentando a Palavra. O nosso objetivo tem sido, através de um texto bíblico, trazer algum tipo de entendimento ou conexão com Deus para que nós que somos homens criados à imagem e semelhança do Senhor possamos viver bem, viver em abundância, desfrutar da bem-aventurança, sendo felizes, cada um de nós, com o nosso semelhante, e dentro dessa felicidade viver bem com o nosso homem interior e também ter um bom relacionamento com Deus. Meu nome é Ângelo, sou pastor do Ministério Palavra da Verdade, te convido a estar conosco em uma das nossas programações. Domingo nós temos reuniões 10 da manhã e também às 18h30. E toda quarta-feira nós temos um culto, uma sala de oração que é bem legal, onde a gente ora e fala com o Senhor. Tá? Quero agradecer ao Ícaro que está aqui nessa gravação. Nós vamos para esse terceiro momento e vamos dar sequência ao entendimento de que o homem inteiro, formado de corpo, alma e espírito, esse homem inteiro deve cuidar da sua própria vida. E uma das formas, e aí eu quero desenvolver isso contigo, em cima do texto de Gálatas, capítulo 3, versículo 15, uma das formas que nós temos para cuidar da nossa própria vida é observar o que diz a palavra a respeito dos nossos posicionamentos e aquilo que nós devemos fazer. Gálatas capítulo 3, versículo 15, está escrito: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sede agradecidos. Eu quero trabalhar com você, a partir desse texto de 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo 15, na ideia da gratidão como um exercício da vontade. A gratidão como uma disciplina que eu posso exercer e que eu escolho exercer na minha vida, na minha jornada, no meu dia a dia, onde quer que eu vá, onde quer que eu esteja, onde quer que eu... a história que eu esteja vivendo, onde quer que eu seja levado, né? Eu posso escolher ter o exercício da gratidão. Tem uma canção que fala: eu sou grato por tudo o que tenho. O tesouro maior desse mundo me foi dado como herança. E eu quero desfrutar desse tesouro, eu quero viver essa herança, eu quero viver bem, viver em paz, como diz o texto de Colossenses 3,15, e para isso eu preciso desenvolver o hábito da gratidão. Você já agradeceu ou quer agradecer por uma coisa? Coloque aí nos comentários uma palavra de gratidão a Deus ou pelo que você é grato, você é grata. A ideia é a gente, então, escolher viver uma vida de gratidão. A gratidão, eu quero desenvolver contigo esse tema, ela, pelo menos, ela tem duas características muito legais. A primeira é a intenção. E a segunda é o ato em si, né? Ou aquilo que é concreto. Certo? Perceba, a gratidão, ela é assim. O Ícaro é torcedor do Flamengo. E aí vem uma pessoa com a melhor intenção do mundo e é vascaíno, né? O Arnaud, com a melhor intenção do mundo, é um conhecido nosso. E compra uma blusa do Vasco e vai lá no aniversário do Ícaro com a melhor intenção e fala: olha, Ícaro, eu comprei pra você com todo o meu coração, com todo o meu empenho, a blusa do meu time querido e eu tô te dando. O Ícaro fica feliz, muito obrigado e tal. Quando abre o presente, é a blusa do Vasco, ele fala: eu sou flamenguista. Pergunta: o Ícaro vai ficar grato ou não? Ainda que a intenção de quem lhe deu o presente tenha sido uma boa intenção, mas aquilo que ele ganhou de presente, o concreto, o ato que foi feito, não agradou. Não trouxe uma sensação de que era algo bom para a vida do Ícaro. No livro do John Piper, Irmãos, Nós Não Somos Profissionais, existe um capítulo que trata de um tema chamado A Ética do Devedor, e ali existem dois exemplos que eu queria dividir contigo, pelo menos um deles. Não, vou dividir os dois. A história que está lá, uma historinha, fala de um homem que estava numa selva e demorava 2 dias de caminho até uma aldeia. E ele então se embrenhou nessa selva com uma equipe, lá foi mordido por uma cobra. E o antídoto para que esse veneno da cobra passasse, ele só estava lá na parte da aldeia, a parte mais povoada. Era 1 dia para caminhar. Só que esse veneno da cobra, em 3 dias, causaria morte. Então alguém lá do grupo que estava com ele no meio da selva se levantou e falou: eu vou lá buscar o antídoto para você. E foi 1 dia, chegou, agora tinha um outro dia para voltar. Então ficou lá,
pegou o troço, o antídoto colocou no braço, ele foi, se embreando pelo meio da mata. É uma história, é mais ou menos assim. E aí ele voltou. No que ele descansou um pouco, voltou. Quando voltou, no meio do caminho ele encontrou um animal selvagem que o matou e ele caindo quebrou aquele frasco. O tempo estava passando e o homem lá no meio da floresta passando mal com aquele veneno de cobra, e aí foram atrás e acharam aquele outro que tinha ido buscar o antídoto na aldeia, morto lá, despedaçado pelo animal, e o antídoto quebrado. Voltaram e falaram para aquele homem agora já bem moribundo, lá sofrendo as consequências da mordida da cobra, do veneno: olha, a pessoa que foi buscar o remédio para você, ele morreu. Aí a ideia ele ficou grato ou foi ingrato aquele homem? Ele ficou grato. Aquele homem fez o que ele podia, ele foi bem intencionado, mas a gratidão não foi completa, porque ele não conseguiu receber o antídoto e de fato morreu. É uma história, é uma ficção, mas que mostra bem que a intenção precisa estar conectada com aquilo que de fato é conquistado, é feito. Outro exemplo, que também está no mesmo livro do John Piper, é quando um homem, naquela região americana, mais do interior, casa de madeira, casa duplex, o homem então vai jantar com a sua família, sua esposa, suas 2 filhas, e aí jantam e agora sobem para dormir e alguém esquece lá no fogão uma panela com o fogão aceso e eles agora estão dormindo e aquele lá começa um pequeno foco de incêndio. Eles não estão sabendo de nada, estão dormindo felizes da vida. Nesse meio tempo, um ladrão vem, quebra o vidro e o chefe da casa, o homem, ele entende que a casa está sendo arrombada porque ele ouviu o vidro sendo quebrado, pega lá o seu taco de beisebol, bem americano, né? E desce para poder afugentar o ladrão já gritando: Aí o ladrão, ouvindo aquele barulho, vai embora. E o homem agora nervoso vai até a cozinha. Quando abre a porta da cozinha, cheio de fumaça, aquele foco de incêndio já se alastrando, e ele então começa a tossir, pega um balde d'água, apaga o fogo. Pergunta: ele vai ser grato ao ladrão? Porque só foi por causa do ladrão que ele acordou. E se ele não tivesse acordado, ele não teria sido salvo do incêndio, nem ele, nem as suas 2 filhas, nem a sua esposa. Mas ele não foi grato, porque ainda que tenha acontecido algo concreto que foi bom, eles foram salvos, a intenção do ladrão era má. Então, dentro dessa perspectiva, a gratidão é aquilo que intencionalmente alguém faz e que intencionalmente eu entendo que agrada. Ou seja, a gratidão, dentro dessa perspectiva, ela é uma conexão da intenção com aquilo que é realizado. Ou seja, eu preciso escolher na minha vida, na minha relação com os outros, na minha relação comigo mesmo, na minha relação com Deus, ser grato por aquilo que eu vejo que é bom e que outros fazem por mim e que outros fazem, ou que eu faço por mim ou o que eu faço, ou que Deus faz por mim ou o que Deus faz. E nessa pegada eu escolho, através da minha vontade, do meu desejo, da minha intencionalidade, ser grato. Ou seja, você pode escolher a sua postura de gratidão. Você vai viver bem se você fizer isso. O homem composto do corpo, alma e espírito. Ele foi criado por Deus para que o Espírito possa dominar a vida do homem e esse Espírito regenerado fazer com que o homem viva uma vida em abundância, uma vida plena. Cuide da sua própria vida, cuidando do seu corpo, cuidando da sua saúde, tomando conta do seu corpo, cuidando da parte espiritual, não apenas com alguma filosofia ou uma religião, mas com a origem que lhe concedeu o Espírito, porque não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, só o nome de Jesus, somente o Espírito de Deus que pode lhe dar vida, e a postura da gratidão, que é uma escolha sua. Escolha ser grato, decida ser grato, viva uma vida de gratidão. Agradeça a Deus pelo seu país, agradeça a Deus pelo seu trabalho, agradeça a Deus pelo seu cônjuge, agradeça a Deus pelo seu corpo, agradeça a Deus por aquilo que você comeu hoje, agradeça a Deus por você ter chegado até aqui, agradeça a Deus por todas as coisas. Afinal de contas, você tem aquela ideia, você pode ver o copo na metade meio cheio ou na metade meio vazio. Escolha ver o copo meio cheio. Tenha uma perspectiva da vida de gratidão. Pode não ter tudo o que você gostaria de ter, mas seja grato por tudo aquilo que você tem. Você pode não ser tudo aquilo que você gostaria de ser, mas seja grato por aquilo que você já é. Que Deus abençoe você e que esse texto de Gálatas, capítulo 3, versículo 15, que foi comentado nesse tempo, possa alcançar o seu coração e lhe tornar uma pessoa grata. Porque fazendo isso, você vai viver bem, tanto com você mesmo quanto
para outros. Você vai salvar tanto a você mesmo quanto vai salvar outros. Deus abençoe você. Até a próxima.